Veloso, olá Rani, boa tarde, seja bem-vindo ao Jogo do Poder. Boa tarde, Ananias, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. E a manchete da Rani hoje traz um termo novo, Ari. Novo e difícil de pronunciar, né? É um neologismo. Que termo é esse, manchete da Rani no ar? Vamos ver. Vai, Ari. Manchete: desbolsonarização. Desbolsonarização ativa. Lula dispensa 40 militares do Palácio da Alvorada. Vai, Rani. Olha, explico para vocês. Hoje, no Diário Oficial da União, foi publicada a dispensa de 40 militares que cuidavam da administração do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Naquele café da manhã que eu participei com o Lula, ele já tinha falado que não ia conviver com militares, que poderia no outro dia, e outras pessoas que poderiam no outro dia dar um tiro na cabeça dele, uma vez que ele já havia sido ameaçado várias vezes. E assim, de fato, está se cumprindo. Foram 40 militares da Aeronáutica, Marinha, Exército, mas de baixa patente, que cuidavam da segurança. Eram cabos, soldados, sargentos. Dentre esses nomes, né, que ao total são 40, o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, também publicou novas dispensas. Ao total, de acordo com o que eu apurei aqui no Palácio do Planalto, já são mais de 50 nomes do GSI que foram dispensados. Dentre eles, Marcelo Ustra, que era o responsável pelas operações de segurança do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Marcelo Ustra é parente do coronel Brilhante Ustra, que Bolsonaro fez uma homenagem na época do impeachment da presidenta Dilma e que foi um dos principais torturadores no período da ditadura militar e que agora está com Bolsonaro em Orlando. Ele faz parte daquela comitiva que viajou com o presidente para cuidar da segurança dele. É um movimento que já é esperado, desbolsonarizar tanto aqui a segurança do Palácio do Planalto, quanto da Alvorada, quanto também da Granja do Torto, onde também teve dispensa. Muito bem, coloca o pleno pra gente aí, por favor, Nájila, porque o Silas já cantava a pedra desde a apresentação da manchete da Rani. Lula estava dormindo com o inimigo. Eu faria a mesma coisa. A afinidade do Bolsonaro, desde parlamentar com as forças de segurança, sejam elas militares ou civis, é muito grande. Os caras votaram nele, são apaixonados. Eu perdi voto aqui de classes que não votavam em mim. Teria aí o voto de vigilante. Essa turma da área da segurança é besteira, eles são bolsonaristas. O Bolsonaro defendia melhores salários para militares e civis, ele não tem que foi deputado. Então o Lula está corretíssimo, eu não dormiria com o inimigo ali. Você viu? Então, olha, a polícia, punindo a Polícia Militar do Distrito Federal. Muitos agiram com ordem de oficiais. E muitos agiram de forma frágil por paixão mesmo pelo Bolsonaro. Então eu acho que o presidente, meu filho, cautela e canja de galinha é bom a gente tomar. Ananias, o Ustra aí que a Raniele falou, ele, só para você ter ideia da força que ele tinha no governo Bolsonaro, ele conseguiu equiparar as pensões, a família conseguiu, né? Porque ele já morreu, né? A família conseguiu equiparar as pensões das filhas, as pensões de marechal. Não estou falando de general, falando de marechal, que é um cargo acima de general, que é um cargo honorífico de período de guerra, né? É um valor extra. Hoje está em torno de 50 mil reais. Só para você ter ideia. Para você ver a força que ele tinha. Só que também, vamos aos fatos. Esse quantitativo não representa nada, porque você tem o primeiro regimento de cavalaria e os dragões da independência, que é quem toma conta do cotidiano, que tem um número com mais de 500 homens lá à disposição do Planalto. Eu acho que o Lula começou, né? E outra coisa, você tem que entender que esses cargos têm um nome simples, é cargo de confiança. Sim. Você bota quem você quer. Esses militares não estão só no Planalto, eles estão na casa do cara. Sim. Na casa oficial do presidente. Na chamada Secretaria da Casa também. Da casa, né? Também, que existe lá a Secretaria Governo, da Casa. Então ele realmente tomou a providência correta. Primeira dama, tudo isso aí vai ser mudado. Rani, e o Tribunal Superior Eleitoral incluiu a minuta do golpe, do decreto ali
ensaiado por Bolsonaro junto com Anderson Torres na ação contra o ex-presidente. É isso, o ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, pediu a cópia ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e também ministro do STF, daquela minuta de decreto que tinha como objetivo instaurar o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a Polícia Federal, seria a primeira prova de uma tentativa de golpe, e o ministro também entendeu dessa forma, que tem uma inequívoca correlação com aqueles atos de Bolsonaro no ano passado, por isso que foi incluído na ação que o PDT ingressou no TSE, que pede que Bolsonaro seja investigado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, quando ele reuniu aqueles embaixadores de mais de 40 países e utilizando também a estrutura da EBC, que é essa rede pública de TV. Então, portanto, de acordo com o ministro, Bolsonaro também estaria ali cometendo esse abuso de poder político. Com isso, o que o PL, que é o partido do presidente, vê um risco de Bolsonaro de ficar inelegível para qualquer cargo que ele tinha pretensão, possivelmente, provavelmente, presidência da República nas próximas eleições, mas que ele deve ficar, portanto, inelegível, é o mínimo que deve acontecer. Tá aí, o cerco está se fechando, a gente vê que cada vez mais o Bolsonaro está sendo vinculado, incluído, investigado por conta dos atos do dia 8. Eu já ouvi dezenas de juristas, inclusive em programas de rede nacional, em debates de rede nacional, que são convictos de que esta minuta encontrada na casa do Anderson não tem valor jurídico. Você pode encontrar uma minuta lá de casa, na minha casa, querendo fazer isso, aquilo, outro. Não foi assinado decreto, é uma minuta, é um espelho. Para os juristas mais experientes, na hora do debate jurídico, ela não é uma peça jurídica que será considerada. A questão é a legislação brasileira, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um crime de preparação para o crime. Isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil tu planejou, não precisa nem começar a executar, não. Mas tu fez todo o planejamento no assassinato, tu vai ser acusado de assassinato. Mas pelo que eu entendi aqui não existe preparação para o crime. Você só é punido pelo início do crime. Agora, se ele, por exemplo, tiver mandado essa minuta para a imprensa nacional ou para o setor de decretos aí do ele começou a encaminhar o crime. Agora, se ela for amistosa, se ficou na casa, não tem valor. Agora, se saiu de casa, filho, para o setor público, aí ele se ferra. O que se vê aí seria um ato preparatório, que não seria de fato por si só. Não, aí é planejamento. Mas ato preparatório é aquele que você começa a iniciar o crime. Você começa a demandar. Tem um documento redigido. Agora, mas não foi enviado, não chegou a ser enviado para agora, analisar. Aquele que possa executar. Agora, se o presidente, o ministro, tiver mandado para a imprensa nacional, que é que publica, ou para o setor de atos, aí, meu amigo, ele pode ser que vai todo mundo para o cacete. E essa contextualização é a investigação que vai apontar, inclusive amanhã, Anderson Torres deve prestar o seu depoimento. Então, é uma peça que separada não configura o crime, mas vai se buscar na investigação contextualizar a que ponto, como isso foi produzido, como chegou até ali, como estava no armário do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Que seja um julgamento jurídico, não emocional, mas um julgamento justo. Mas não aconteceu o que aconteceu com o presidente Lula. Botaram o cara na cadeia. Em 3 meses o cara, um julgamento que levou 3 anos. Não levava 3 anos, não. Porque tem gente que está no Supremo lá. Botaram o cara na cadeia. Tá certo? E botaram o cara na cadeia. E depois anularam todos os atos que colocaram ele na cadeia. Eu acho que só tem que evitar isso. Claro. Olha, Rani, e a gente vive um momento onde precisa se fazer uma reforma urgente, que é a reforma tributária. E o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin chamou de manicômio o atual sistema tributário que a gente tem. Verdade, viu, Ananias? Ontem ele teve um encontro com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a maior do país, e ele expressou ali um desejo de iniciar um movimento de reindustrialização. E deve começar pela reforma tributária, que é a prioridade desse governo, que já foi expressa por vários líderes, inclusive do Congresso Nacional, que é quem deve se debruçar por esse tema
sobre esse tema ainda no primeiro semestre. Alckmin falou sobre esse manicômio, que é o sistema tributário atualmente hoje, pelo excesso de tributos. Ele prevê pelo menos uma reorganização. E isso deve ser logo no primeiro semestre, que são os impostos sobre os bens e serviços. No segundo semestre, eles devem tratar sobre o imposto de renda. Vamos escutar um trecho da fala ontem de Alckmin. A reforma tributária não é de governo nem da oposição, ela é do país. É senso comum que nós precisamos sair desse cipoal tributário, né, que nós estamos, é um verdadeiro manicômio tributário. Então é preciso simplificar isso, é essencial. As reformas vão nesse sentido, como o mundo inteiro tem IVA, Imposto de Valor Agregado. Então, é simplificar, é trazer mais segurança jurídica, é uma reforma que pode trazer ganho no PIB, porque ela traz eficiência econômica. Eu diria que a reforma é importantíssima. E está madura, foi discutida, debatida, eu acho que está bastante madura. Olha, Alckmin também disse, Ananias, desse encontro, que Lula não vai revogar nem a reforma trabalhista, nem a previdenciária. E que também uma prioridade é apresentar o novo arcabouço fiscal e zerar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele disse que a Haddad já não citou o IPI naquele pacote econômico anunciado na semana passada. Isso já é um início para zerar, que é um pedido de muitos anos da indústria brasileira. E Haddad hoje, lá em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, ele confirmou, falando sobre a reforma no imposto de renda, que é para desonerar as camadas mais pobres, que deve ocorrer no segundo semestre deste ano, e também confirmou sobre o novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado até abril. E disse também que vai acompanhar o presidente Lula em fevereiro em agenda nos Estados Unidos. Tá certo, a gente está sem esse áudio do Haddad, Rani, mas tá aí o recado e, sem dúvida, a gente precisa fazer essa reforma agora com cuidado, não só para atender a área econômica, mas também o contribuinte, as pessoas, quem de fato tem uma carga tributária pesadíssima sobre os ombros, hoje, a população brasileira. Daniel, essa reforma tributária, para haver mudança, tem que tributar o grande. Sim, começa por aí. Lá tem uma reforma, quando eu estive na Câmara, perfeita, feita a várias mãos, coordenada pelo saudoso deputado Mussa Demes, que era especialista em tributos. Perdemos ele, mas lá ficou, nos corredores da Câmara, essa famosa informação. Aqui tinha uma reforma tributária que São Paulo pisou em cima. Então agora, se o Haddad fizer, o homem é pesado, porque ele é de lá. Eu fui falar a verdade. É essa, viu, no Congresso. Desculpa, eu não estou escutando direito vocês aí, mas a expectativa que eu apurei é essa no Congresso, viu? Que eles consigam, sim, a maioria. Vocês percebem que todo início de governo dos últimos presidentes, eles estão conseguindo aprovar as reformas. E tem que ser no primeiro ano. É hora de fazer agora. Eles chegam exatamente com essa vontade. E são duas propostas que tem até agora, e um desejo expresso de que essa reforma aconteça é a secretaria dentro do Ministério de Haddad, que é a Secretaria da Reforma Tributária, com o Bernardo Api, que é especialista nesse tema. Arremata, João, só para você ter ideia, isso aí, o próprio Alckmin destacou bem o que ele quer fortalecer, o valor agregado. O que é o valor agregado? Qual é a mercadoria que tem valor agregado? É a mercadoria industrializada, é a mercadoria que passou por um processo de elaboração. Quem é que tem um maior parque industrial? Quem é que tem o maior valor agregado? São Paulo. Na verdade, para quem vive do setor agrícola, para quem vive do setor produtivo primário, vai ser o fim do mundo. Nós já estamos perdendo agora com a prévia, que eu nunca vi se usar uma prévia para diminuir recursos de Não, mas já é inteligente. E vamos perder com esse tipo de reforma. É inteligente do governo, o governo de esquerda, o governo ligado ao trabalhador, chegar e dizer que não vai mexer na reforma trabalhista. Isso já é uma sinalização para os grandes fornecedores de tributos. Olha, nós não vamos mexer na trabalhista, nós não vamos mexer na previdência. Isso já é um sinal para conversar, viu? Isso, vamos mudar tributária. Vamos mudar, mas estamos deixando aí as mudanças que vocês acham agradáveis, nós não vamos entrar na reta. Eu acho que é um modo de diálogo inteligente.
Estou observando isso. Rani e Rafael, que agendas semanais, o governador do Piauí, aí, em Brasília. Sim, olha, tem uma agenda prevista para amanhã aqui em Brasília com o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Ele disse ali, de acordo com uma fonte, que quer sim vir toda semana a Brasília, acompanhar de perto as demandas do governo do estado. Ele quer ser ativo para que isso possa desenrolar o mais rápido possível. E a gente faz aqui uma ligação com esse tópico anterior sobre a reforma tributária, né? Ele que tem uma experiência muito grande na área, esteve à frente do Concefaz e apresentou propostas a essa reforma e também deve atuar junto com os governadores, dessa vez, né, de um outro lado, também na confecção e sugestões dessa reforma tributária que vai começar. A agenda dele é que amanhã ainda não está fechada, mas a expectativa é que ele venha toda semana à capital, mostrando já uma linha de atuação diferente de Wellington Dias, que vinha a Brasília, mas não com essa frequência como o Rafael deseja. Aproveitar um alinhamento entre o presidente Lula, o governo federal,